Tiago, chefe, bom dia. Bom dia. Então, a gente sempre fala que a torta capixaba é característica mesmo da quaresma, da Páscoa. Não tem como passar esse período sem comer uma torta capixaba. Mas aí a gente quer saber um pouco mais sobre a história dessa iguaria, tipicamente capixaba. Conta pra gente como é que surgiu a torta capixaba, de onde ela veio? Então, a torta capixaba, ela é um prato que a gente falaria assim, ele é um ícone do nosso estado, exatamente porque a gente herdou muitas características dos nossos índios, né, através do consumo do peixe. E uma das coisas mais interessantes da comida indígena, não só do Espírito Santo, mas como do Brasil, é que ela se caracterizava por ser feita a partir de conservas. Então, a nossa comida capixaba, geralmente ela era muito seca, né? Uhum. O próprio moquém, ele veio dessa conserva do peixe dentro das estreiras, né? Agora, da torta, a gente tem essa característica principal. A gente pode perceber que na Semana Santa a gente come uma torta de bacalhau com mariscos, palmito e ingredientes que são mais sequinhos no formato de torta e coberto com ovo. E, obviamente, o bacalhau que está presente na nossa torta, ele já vem já da característica portuguesa, né? O Espírito Uhum. Santo foi um dos primeiros locais a serem reconhecidos no Brasil, tanto é que nós temos uma das capitais mais velhas, né, do nosso país. E a chegada do português, essa colonização portuguesa, traz esse hábito de salgar o peixe, né? Uhum. Então, se antes o índio comia comida mais seca e conservada, o português ele traz esse peixe já conservado para a receita. E quando Uhum. a gente tem essa fusão entre os hábitos indígenas e também um processo de colonização aqui no nosso estado, a gente tem a fusão de coisas, né? E Portugal, que é caracterizado por ter pratos de misturas mais caldosas, e a gente que já tinha uma mistura de mariscos que era mais seca. Então se junta, por exemplo, uma caldeirada portuguesa juntamente com os nossos mariscos, e a gente tem o consumo da torta. E aí esse prato, ele nasce aqui no Espírito Santo, mas ele se intensificou exatamente por causa do catolicismo, né? Hoje em Uhum. dia, a gente não tem tanto o costume do jejum, mas antigamente era muito forte. Inclusive, o jejum era feito na Semana Santa por completo. E algumas famílias, algumas tradições pediam para que as pessoas nem cozinhassem. Então, qual que era a alternativa, já que eu não tinha uma geladeira? Fazer um prato que era mais seco, que aguentava de quarta-feira até o sábado de Aleluia. Então a torta, geralmente, ela era feita numa quarta, numa terça-feira, e era consumida na quinta, na sexta, até o sábado, e não estragava. E é outro hábito também que é bem capixaba. Nossa, a gente gosta da torta quentinha, mas antigamente se consumia ela fria. Fria. Exatamente porque não se podia cozinhar, né? Não podia trabalhar durante o jejum da quaresma, né? Uhum. Da Semana Santa. Então, quer dizer, nem o índio fazia a torta capixaba, nem o português fazia a torta capixaba. As duas culturas gastronômicas se juntaram e ela realmente surgiu aqui. Isso, exatamente. A gente tem alguns relatos do século XIX que vão tratar exatamente da torta capixaba como sendo uma mistura de ingredientes nativos, né? Os jornais da época, algumas revistas, até mesmo em Portugal, eles vão falar exatamente que esse prato era uma mistura de ingredientes nativos com bacalhau. Uhum. Bom, com essa história, essa mistura de culturas, dá para dizer que a gente tem uma receita original e variações hoje em dia? Eu diria que ela é a mais original de todas. Opa, Aqui no Espírito Santo, a gente tem o costume de brigar muito pela nossa moqueca, né? Que a gente sim. fala da nossa moqueca. Mas no Brasil, a gente tem vários cozidos de peixe que se entrelaçam junto com nós. E agora a torta ela não tem outro competidor. Ela foi uma receita que nasceu dessa fusão, ou seja, ela é 100% capixaba, porque ela foi feita aqui nesse território, e ela não tem concorrente em todo o solo nacional. Uhum. E Então, como é? Pode falar. pode perguntar. Não, pode falar. Eu ia te perguntar como é que vem as variações, porque tem gente que é, não come bacalhau, tem gente que colocou o repolho na torta. Como é que essas variações Aham. foram surgindo, Tiago? As receitas, né, as receitas que a gente chama de típicas, elas vão vir a partir de muitas vezes de necessidades. Então, muitas vezes a gente acha que uma receita é chique de outro país, mas lá no seu país de origem ela veio por causa muitas vezes de uma escassez ou de algum problema, né? Tipo, o alemão ele come batata porque ele passou fome no frio. Uhum. E aqui não foi diferente, né? A gente tem, por exemplo,
o intercâmbio de comida, né? Obviamente que aqui na orla, no litoral, era muito mais fácil da gente ter uma fartura de peixes, encontrar aqui rotas que trouxessem um intercâmbio maior de comidas. Então, a nossa torta aqui da nossa Ilha das Caieiras, por exemplo, a gente encontra fartura de marisco, encontra fartura de peixes, camarões. O próprio oceano nos trouxe o bacalhau. Mas isso, antigamente, né, nas jornadas, não se chegavam até o interior, por exemplo. E aí, quando iam no interior, se tentavam fazer receitas que eram próximas a essa que a gente comia no litoral. Então, muitas vezes se substituía, por exemplo, o palmito, que já era mais difícil de se achar em algum lugar, alguma localidade, por repolho. Não tinha o bacalhau, se utilizava o peixe salgado, até mesmo a sardinha, né? E aí a gente vai criando variações da torta. E, obviamente, aqui mesmo no litoral, a gente tem pessoas, por exemplo, que não gostam de ostra ou têm alergia. E aí foram retirando esses ingredientes das suas receitas de família. E aí cada família foi desenvolvendo uma torta. Então, por exemplo, é muito comum na minha família mesmo, tem gente que ama a torta completa, eu sou apaixonado pela torta completa, e tem gente que só come a de bacalhau com palmito, por exemplo. E quando a gente vai lá no interior, a gente já consegue ver ela com sardinha, com peixe salgado, com atum, repolho, até mesmo batata. Uhum. E aí Bom, cada receita, na verdade, é única também. Cada família desenvolve um jeito de sentar à mesa e compartilhar da Semana Santa, né? dá para contar quantas variações a gente já tem ou a gente já perdeu a conta, Tiago? Eu acho que a gente já perdeu. E eu acho que o mais legal é isso, né? Na Semana Santa, a nossa cidade, ela cheira a torta capixaba. E Uhum, cada casa tem uma torta diferente. uhum. Então A- você pode visitar os familiares, pode ir na casa dos amigos, presentear com a torta, porque provavelmente essa receita que você está dando ou está recebendo, ela não vai ser igual a que você comeu. E mesmo com todas essas variações, continua sendo torta capixaba. Nenhum outro Exato. estado brasileiro tem uma receita, uma torta que se assemelhe à nossa torta capixaba? Não, não. As demais tortas, ou elas são cremosas, ou elas levam massas, por exemplo. A nossa não, ela se constitui unicamente de frutos do mar, mariscos e coberta com uma nuvem de ovos, né, que a gente falaria. Uhum. Bom, é, qual a receita original de uma torta capixaba, então, sem as suas variações que foram criadas? O que que você diria que não pode faltar? Bom, se hoje eu fosse falar assim para vocês que eu faria uma torta 100% original, a gente precisaria do palmito, né? O palmito ele seria cozido e logo depois picado ou moído. É muito comum até hoje a gente ir na Ilha das Caieiras e encontrar as senhoras mais idosas moendo os frutos do mar e o palmito da torta. Os frutos do mar eram lavados e cozidos, né? A gente chama de escaldar, né? Jogar uma água quente sobre eles e depois também eles eram moídos e passados e prensados num pano, como se a gente colocasse esses frutos do mar dentro de um pano e torcesse ele para perder aquele caldo. E aí logo depois, sim, se faria um refogado com o que a gente chamaria de azeite doce, que é o azeite virgem ou extra virgem, o nosso colorau, né, que vem do urucum, que também é um produto muito utilizado na nossa comida indígena, com cebola, com alho, e faria um refogado desses frutos do mar, secando eles bem na panela até eles ficarem meio que compensados. Quando eles ficarem compensadinhos, o ideal é a gente colocar eles no forno para secar um pouquinho mais e depois cobrir com uma mistura de clara batida. Primeiro você bateria, pode ser até na batedeira mesmo, bateria as claras. Logo depois acrescentaria uma pitadinha de sal, as gemas e quando ele ficasse bem fofo, a gente cobriria essa torta por cima e finalizaria ela decorando com rodelas de cebola e azeitonas inteiras. Tudo isso Nossa, numa mesa com uma porção de arroz e uma saladinha verde é o essencial para uma refeição bem tradicional. para E mim, levando em consideração os ingredientes, hum, se fosse o tradicional, a gente teria que colocar o camarão, o sururu, a ostra, o siri, o bacalhau e alguns outros temperos, como coentro, né, que é muito importante para o nosso sabor aqui, e finalizado com os ovos. uhum. Olha, para mim não precisa nem da saladinha e do arroz, tá? Só a torta já é o Só a suficiente, né? torta já se resolve. Ela já é Agora, completa. vamos lá. Ainda sobre a questão das variações que você falou, você já deu aí o que seria uma receita original. Eu já vi
pessoas dizendo que fazem a torta capixaba com palmito amargoso. Uhum. Rola? Olha, dependendo do sabor e do gosto das pessoas, pode sim. Eu particularmente não gosto. Aqui na cozinha brasileira, né, na cozinha do Brasil, a gente tem o palmito, né, chamado de gariroba, que é o palmito amargo, mas eu creio que ele acaba se sobressaindo um pouco o sabor dos frutos do mar. E a Uhum. torta já vai tantos frutos do mar que às vezes eles mesmos se confundem um Sim. pouco. Uhum. Eu, com o palmito, não gosto. Minha família não é acostumada a comer. Agora, eu conheço lá no interior, porque eu nasci no interior, pessoas que não tinham pupunha, por exemplo, e acabavam utilizando o amargo mesmo numa menor quantidade. Entendi. Mas, particularmente, eu não sou muito fã. Outra coisa, você falou que as pessoas utilizavam os peixes que elas tinham à disposição, né? Eu também já Uhum, ouvi dizer em torta capixaba com atum. sim. Dá para A gente fazer? pode, dá para fazer. A torta, a receita, ela permite você colocar o atum, a sardinha, né, no lugar do atum, que eles falariam que são as tortas mais acessíveis, né? Com o Uhum. real preço do bacalhau e de alguns frutos do mar, algumas famílias, para manter o consumo de peixe, acabaram utilizando esses mais acessíveis. Dá para fazer, o resultado é um sabor diferente, mas que de aparência, muitas vezes, é muito semelhante a uma torta mesmo. Quanto tempo demora para fazer uma torta capixaba? Eu falaria, se você comprou tudo, já tá com tudo certinho na sua casa, pegando para umas 10 da manhã, meio-dia, seu almoço com torta tá pronto. Opa, legal. Bom, mas sempre tem aquelas pessoas que gostam de comprar, né? Para não ter esse Sim. trabalho em casa. Essas que a gente compra, precisa ter algum olhar especial na hora de comprar? Olha, eu falaria para vocês, assim, como dica de patrimônio mesmo, sempre comprem das pessoas que fazem ação atreladas a essa história. Então, por Uhum. exemplo, eu gosto de comprar acarajé por uma baiana, né? Sim. Eu quero comprar uma torta de uma pessoa lá da Ilha das Caieiras, onde tem essa catagem do siri. Eu compraria torta nas feiras, onde eu conseguiria ter junto com ela uma panela de barro, que além de tudo, além de comer um excelente prato, eu estaria incentivando esse mercado local, que é o das catadeiras, os das paneleiras também. E, Uhum. obviamente, aqui tem uma coisa no Espírito Santo que eu acho fantástica, que as padarias elas se mobilizam muito Sim. nessas épocas festivas. Uhum. Então, se o seu bairro tem uma padaria de bairro que está fazendo torta, eu acho que é de suma importância consumir deles, porque provavelmente essas padarias de bairro conhecem o público do bairro e estão fazendo de acordo com os sabores e as características daquelas pessoas. Então, provavelmente ela está resguardando a nossa receita original e você, além de tudo, está ajudando no mercado local. É isso aí. Tiago, para a gente encerrar, você é chefe de cozinha, você é consultor, professor de gastronomia, você tem a sua receitinha especial da torta capixaba? Olha, a minha receita especial é a receita que minha mãe fazia. Ela, no caso, ela não tinha essa fartura de ingredientes. Uhum. Então eu tento, muitas vezes, para me recordar dos almoços de família, fazer a receita dela. Na nossa receita, ela não vai a ostra, no caso, e ela não vai o sururu, que é a minha receita. O restante do processo, eu faço como todo mundo mesmo. Faço uma moquequinha de camarão, uma moquequinha de bacalhau, uma moquequinha de sururu, por aí vai. Tirando os frutos do mar que minha mãe não usava, você vai cozinhando eles até eles ficarem mais sequinhos. E logo depois você mistura tudo em uma panela só, para poder dar a característica final. Mas hoje em dia, o que eu mais gosto da Semana Santa é que eu acabo recebendo tortas, e isso para mim é fantástico. A gente conseguir presentear com a torta e a gente também receber esse carinho das pessoas, os amigos, os vizinhos com pedaços de torta. E E acaba muita... que eu quase nunca faço, né? e muitas vezes são sabores um pouco diferentes um do outro, que são as variações que a gente estava conversando, né? Sim, sim. Que Eu acho que cada legal. família tem um toque de amor, e esse toque de amor faz a torta ser única. Tiago, obrigada por esse toque de amor de conversar com a gente aqui nessa época da Páscoa tão gostosa, falando sobre a torta capixaba. Te agradeço de coração, Eu que brigadão, viu? agradeço. Eu que agradeço. Obrigado, tá? Até a próxima, viu? Até a próxima. Espero que todo mundo delicie com torta nessa Páscoa. É isso aí. Obrigada, Tiago. Um abraço Tchau, grande. tchau. Um abraço.